Olá pessoal, espero que todas e todos estejam bem. Eu sou Marcos Neira, professor da Faculdade de Educação da USP e membro do Grupo de Pesquisas em Educação Física Escolar. É um coletivo majoritariamente composto por professoras e professores que atuam na educação básica, realizam experiências pedagógicas e produzem conhecimento sobre a perspectiva cultural da educação física, também chamada Currículo Cultural da Educação Física ou simplesmente Educação Física Cultural. E este é o terceiro vídeo dedicado ao estudo desta obra, Práticas Corporais, Brincadeiras, Danças, Lutas, Esportes e Ginásticas. É um texto, é um livro que faz parte de uma coleção chamada Como Eu Ensino, publicado, este exemplar, este volume foi publicado em 2014 pela editora Melhoramentos, mas nos anos subsequentes tivemos livros dedicados a outros componentes curriculares e abordando outros temas dentro desses componentes curriculares. No capítulo 1 nós fizemos uma discussão geral do que significa tematizar as práticas corporais no âmbito da educação física cultural. No capítulo 2 foi dedicado às brincadeiras, né? Nós já divulgamos aí o vídeo do capítulo 1, divulgamos o vídeo do capítulo 2 e este vídeo do capítulo 3 nós temos como objetivo que você conheça o conteúdo do capítulo 3 do livro Práticas Corporais, Brincadeiras, Danças, Lutas, Esportes e Ginásticas. E este capítulo se debruça sobre as danças. Como vocês bem sabem, a partir do capítulo 2, nós temos cada capítulo dedicado a uma das práticas corporais. Eu, por um lapso, não comentei, mas além da nossa produção, da nossa participação nessa produção, nós tivemos o apoio, a leitura crítica e as sugestões para cada um desses capítulos das práticas corporais de colegas que têm um envolvimento muito intenso com essas práticas corporais. Então, esse registro está feito no agradecimento dos livros, do livro, e a gente aproveita essa oportunidade para também agradecer aqui a participação e as contribuições fundamentais da professora Mônica Caldas Ehrenberg neste capítulo em específico, no capítulo das danças. Então, lembrando que danças são formas de expressão baseadas no ritmo, na gestualidade e na relação com o espaço. Então, olha, dança, portanto, não é dramatização no sentido teatral, não é a linguagem teatral. Dança não é brincadeira, embora dança tenha também aspecto lúdico. Dança não é esporte, dança não é ginástica, dança não é luta, dança é dança. E os traços, né, são formas de expressão baseadas no ritmo, na gestualidade e na relação com o espaço. As danças nem sempre são musicadas, mas as danças têm ritmo, mesmo que às vezes a gente possa não identificar num primeiro momento. Uma origem possível que a literatura apresenta às danças é justamente a repetição cadenciada de gestos, ou seja, mesmo na ausência da linguagem verbal, ou uma linguagem verbal bastante rudimentar, a repetição de determinados gestos que eram compreendidos pelos outros membros daquele grupo social, depois eles foram se modificando e adquirindo até a característica de danças. O seu surgimento, portanto, pode ser atribuído a celebrações religiosas e em momentos específicos, um certo tipo de agradecimento, um certo tipo de comunicação com o divino. Então, há uma relação direta entre a dança e o sagrado, sobretudo naquele seu contexto inicial, naquele contexto mais nos seus primórdios. Nesse sentido, as danças possuem um traço bem interessante de preservar o passado, mas também se transformarem. As danças se transformam acompanhando as mudanças da sociedade. Na antiguidade, o sentido principal era justamente esse, né, de uma relação íntima com o sagrado, uma comunicação com as nossas divindades. Ao longo da Idade Média, as danças passaram a ser
cercadas de proibições, com muitas restrições, apenas determinados contextos, em determinados grupos. Mas, como vocês bem sabem, é assim que nós agimos, né? A partir onde há poder, há resistência, como diria Michel Foucault, e apesar de tantas restrições, tantas regulações, isso não impediu que as danças fossem cultivadas nos ambientes populares, e naquele contexto as danças populares e as danças aristocráticas acabavam, naquele contexto que eu digo, tanto na Antiguidade quanto na Idade Média, as danças populares e as danças aristocráticas acabavam se misturando. A separação veio com o Renascimento, e aí com danças bem específicas, as celebrações, as danças nas celebrações, elas tinham uma relação com o sagrado, e as danças nas comemorações, as danças nas festas, sobretudo as danças no ambiente popular, elas tinham uma relação mais próxima com o profano. Então, ao longo do tempo, os grupos sociais foram produzindo danças com um teor e com outro teor. Durante um certo tempo, essas questões se misturaram, e com o Renascimento, essas questões ficam mais separadas. Um bom exemplo são as danças folclóricas, porque, afinal de contas, o que as danças folclóricas fazem é uma comunicação com o sagrado, mas quando as danças folclóricas vão se popularizando, elas também vão estabelecendo uma relação com o profano. Então, ao mesmo tempo que a dança folclórica pode ser uma dança de oferenda, pode ser uma dança de agradecimento, ela também pode ser uma dança de união do grupo, ela também pode ser uma dança de festejo por um determinado acontecimento, por uma celebração profana, uma celebração, uma comemoração profana, uma festividade daquela região, uma festividade daquele grupo de pessoas em especial. As danças folclóricas, elas representam exatamente essa transição desse lugar mais sagrado, né, do templo para o espaço público. Então, as danças folclóricas, elas estão nesse meio termo entre um e outro. Bom, a partir do Renascimento, você tem esse processo de elitização das danças, você tem um processo também que as danças passam a ser feitas para que outros assistam, para que outros possam contemplar, né, se beneficiar daquela experiência estética. Então já não são mais as pessoas que dançam, mas certas pessoas, já não são mais todas as pessoas que dançam, mas certas pessoas dançam para as outras, para que as outras possam assistir. E aí, com essa complexificação das danças, com essa sofisticação, com essa elitização das danças, você tem o abandono da ideia de que a dança representava a realidade, representava uma boa colheita, representava o agradecimento por uma boa colheita, o agradecimento por um evento, né, que pudesse ter favorecido, beneficiado aquela comunidade em específico, e aí a dança vai se aproximar cada vez mais da fantasia, do sonho, né, dos anjos, das ninfas, daquelas coisas que não tem nada a ver com o terreno, com a materialidade, com a concretude, com a realidade, com o trabalho, com a subsistência, né, com o nascimento das pessoas, né, com a morte, ou seja, a dança passa a ter um outro significado. E claro, né, com o advento da modernidade, você tem uma certa racionalização da dança. Então, o balé clássico representa isso muito bem. Passa a ser estudado cada gesto, cada técnica, cada movimento, como é, como não é, como se ensina, como se aprende, como se executa. Mas, enquanto isso, nos meios populares, ou seja, sempre essa questão, né? A dança da elite, a dança, claro, a partir da modernidade, a dança mais elitizada, a dança mais popular. Mas, enquanto isso, nos meios populares, as danças eram outras, ou seja, as pessoas dançavam nas suas festas, nos seus momentos de lazer, a dança era e é, né, um meio ou uma forma, né, das pessoas
acumularem boas sensações, terem prazer, etc., sedução, convívio, alegria, né? E tudo isso que vocês certamente já sabem. E aí, no século XX, no começo do século XX, né, surge a dança moderna, justamente para promover uma ruptura com o clássico. É uma dança que não quer mais se elevar, não quer mais se aproximar do divino nesse sentido, né? Não é mais uma dança de ponta, é uma dança de chão, é uma dança que está num outro plano, é uma dança com outros movimentos, é uma dança com outras técnicas, é uma dança com uma outra coreografia. E mais na segunda metade do século XX você já tem a dança contemporânea, que é uma dança temática. Então, a dança contemporânea, e muitos autores vão dizer que tudo que nós vemos agora são danças contemporâneas. A dança contemporânea, ela tem uma preocupação com a comunicação de certas ideias, sobretudo aquelas que têm mais relação com os nossos dramas, com as nossas dificuldades, com os eventos sociais. E aí, há um processo que nós tentamos descrever nesse capítulo, que seria mais ou menos assim, né? Então, existe o ponto de vista do coreógrafo, existe o ponto de vista dos bailarinos e bailarinas, e existe o ponto de vista, né, de quem está assistindo. Então, a dança, ela é concebida de uma certa maneira por quem a elabora, por quem a escreve, por quem a planeja. A dança é concebida de uma maneira diferente por quem a produz e a apresenta, né, as pessoas que dançam, e a dança também é concebida, ou seja, ela é significada de maneira diferente pelas pessoas que desfrutam dessa oportunidade, desse prazer, né, que acessam a esse texto produzido pela linguagem corporal. E na escola? Vamos lembrar que é a característica dessa obra, né, eu olhei para o lado porque ela está aqui, é a característica dessa obra, que é a característica da perspectiva cultural da educação física. As danças são artefatos culturais. As danças são práticas corporais, são práticas sociais, são práticas culturais, situadas, elaboradas por determinados grupos, com determinada intenção. Elas veiculam determinadas formas e visão de mundo. Por isso que na escola as danças precisam ser lidas e produzidas. E quais danças? As danças que existem, aquelas danças que forem elaboradas pelas próprias crianças, jovens, adultos e adultas, idosos e idosas. Então as crianças, as pessoas que participam das danças também elaboram as danças. Por isso que longe da perspectiva cultural, a professora ou o professor conceberem uma coreografia e as crianças ensaiarem essa coreografia. Esse processo não tem nenhuma relação com a perspectiva cultural. Na perspectiva cultural, é importante preservar o aspecto lúdico da dança, ou seja, nós não estamos tematizando dança na escola para que as crianças apresentem a dança na escola. Não é esse o objetivo. Nós estamos tematizando a dança na escola para que a dança possa ser elaborada, possa ser lida, a ocorrência social da dança possa ser lida e a dança possa ser reelaborada pelas pessoas que delas participam. Então, é muito importante articular as danças presentes na comunidade com aquelas pertencentes a outros grupos. Então, na perspectiva cultural, nós não ficamos nas danças que as crianças já dançam, nós não ficamos nas danças que já estão naquela comunidade. Outras danças de outros grupos, se vocês entrarem no site da perspectiva, no site do grupo de pesquisas, vocês verificarão lá que há inúmeros relatos de experiência em que o professor ou a professora tematizou danças de outros grupos. Tematizou o funk, tematizou o pop, tematizou o psy, tematizou as danças eletrônicas, tematizou a valsa, ou seja, tematizou o samba. Então você tem inúmeros casos lá, inúmeros registros das tematizações, em que o que foi tematizado foi uma dança que as crianças não dançavam, sabiam, poderiam até saber que existia aquela dança, mas as crianças não dançavam aquela dança. Por isso que reconhecer a cultura corporal da comunidade não significa partir da realidade, não significa trabalhar com a realidade como disseram as outras pedagogias, sobretudo as pedagogias modernas. Nós estamos aqui num outro contexto, trabalhando com uma outra ideia. Pois bem,
Dito isso, passemos às orientações didáticas. Como vocês já sabem, as danças não são ensinadas na perspectiva cultural, as danças são tematizadas. E aí, um processo interessante para a gente identificar, ou melhor, um processo interessante para a gente selecionar a dança que será tematizada é justamente realizar um mapeamento. O mapeamento aqui tomado como cartografia, um mapeamento aqui tomado como um processo que todo professor, toda professora culturalmente orientado e orientada fazem de reconhecimento do patrimônio cultural corporal da comunidade, que envolve uma circulação, que envolve conversa, que envolve um tempo de permanência na escola, que envolve saber o que aconteceu nos anos anteriores. Melhor ainda, quando o professor, quando a professora já estão há algum tempo trabalhando nessa mesma escola, reconhecem muito bem o seu repertório, né? Reconhecem muito bem como acontecem as danças, no caso aqui as danças. Então, a dança será selecionada mediante essa articulação importante entre o resultado, o que foi observado durante o mapeamento, o que foi ouvido durante o mapeamento, o que foi constatado durante o mapeamento e o projeto político-pedagógico da escola. E é sempre interessante, é sempre destacar, é sempre importante lembrar que isto não é uma sequência, isto aqui não é uma etapa, isto aqui não é itens, não é nada disso, né? Embora as orientações didáticas possam ser explicadas dessa forma, na verdade as pesquisas mostram que elas acontecem de forma muito alternada. Então, do ponto de vista da organização das ideias, nós apresentamos dessa maneira, mas poderíamos apresentar de outra maneira. Então, uma vez definida a dança a ser tematizada, é muito importante que o professor, a professora realizem inúmeras vivências, e o trabalho é baseado nas vivências. E vivência, nesse caso, é dançar. E o começo dessa vivência é sempre dançando a partir da ocorrência social daquela dança. As crianças sabem, viram, ouviram, falaram, viram vídeos, as crianças possuem familiares que fazem aquela dança, as crianças já assistiram aquela dança em alguma festa que foram, alguma atividade que foram, ou a professora selecionou certos vídeos. Então, olha que interessante. A vivência também pode ser precedida por uma leitura da dança, por uma leitura dessa prática corporal. Então, vivência e leitura são comumente acompanhadas da ressignificação. Ressignificação é o processo de atribuir novos significados àquela dança. Então, tudo bem, naquela casa se dança samba rock, e aí o professor, a professora vão tematizar samba rock. Mas, para as crianças que não dançam samba rock, ou que não identificam samba rock dentro das suas famílias, nas festinhas que a sua família organiza, as crianças vão atribuir outros significados àquela dança. E está tudo bem. E aquelas crianças que nas suas famílias se dança samba rock, ou se dança samba, ou se dança forró, naquelas famílias em que essas danças são feitas, quando essas danças são trabalhadas na escola, mesmo essas crianças que pertencem a essas famílias vão ressignificar essas danças de uma outra maneira. Então, vivência, leitura e ressignificação acontecem quase que em simultâneo. É possível realizar atividades específicas somente para leitura, uma vez que você pode levar as crianças para assistir essa dança, ou você pode apresentar um vídeo onde essa dança que estiver sendo tematizada esteja lá representada. Mas o que caracteriza o nosso trabalho na escola é justamente o encaminhamento didático-pedagógico, o encaminhamento pedagógico do aprofundamento e da ampliação. É fundamental que o professor, que a professora promovam um estudo daquela dança, para que as crianças qualifiquem, aprimorem a sua maneira de ler aquela dança. Então, é fundamental que o professor ajude as crianças a entenderem a transformação daquela dança ao longo do tempo, quem são as pessoas que dançam, quais são os significados que aquelas pessoas atribuem às danças, que é o que a gente estuda nos encaminhamentos pedagógicos de aprofundamento, que as crianças conversem sobre a dança, que as crianças conversem com outras pessoas sobre a dança, que as crianças possam entrevistar ou acessar documentários ou entrevistas sobre a dança. Então,
Com isso, a leitura que as crianças vão fazendo daquela dança, e mesmo a produção que elas façam daquela dança, já terão, né, terão sofrido modificações, terão recebido enriquecimento com outros significados. E esse processo, o trabalho deve ser documentado, deve ser registrado, e o registro podem ser anotações do professor ou da professora, podem ser fotografias, podem ser áudios, podem ser desenhos das crianças. E esses registros são materiais importantes na avaliação que a professora ou o professor fazem do trabalho realizado. Então, esses registros, eles são um apoio fundamental para que o professor ou a professora possa considerar se está seguindo um bom caminho no seu trabalho ou se precisa mudar alguma coisa no seu trabalho. Por isso que a avaliação do currículo cultural da educação física não é a avaliação da aprendizagem da criança, é a avaliação do trabalho que o professor e a professora estão realizando. Bom, com esta breve resenha do capítulo 3 do livro Práticas Corporais, Brincadeiras, Danças, Lutas, Esportes e Ginásticas, a gente finaliza, recomenda a leitura do material e lembra vocês que todos esses materiais estão disponíveis no site do GPF, no www.gpf.fe.usp.br, no canal do YouTube, onde esse vídeo que vocês estão assistindo está disponível, e nas redes sociais. Fiquem bem, se cuidem muito, nos vemos no próximo vídeo. Até mais.